Salve sua divina presença! É sempre muito bom ter você aqui comigo, em especial neste dia hoje tão frio, que vem aquecer o meu coração. Tá frio aí para você também? Aqui tá frio e como a gente diz no Rio Grande do Sul, tá aquele frio de renguear Cusco. E hoje nós vamos falar sobre constelação e regressão. Se você assistiu o vídeo anterior, o da semana passada, vai lembrar que lá no finalzinho do vídeo eu mencionei de a gente olhar vidas passadas dentro da constelação. Este é o nosso assunto de hoje. A grande maioria das pessoas que me busca, que me procura, em busca de terapia, em busca de se reconhecer, de olhar para si, sempre me pergunta: o que tu acha melhor? Constelação ou regressão? Sempre fica essa dúvida de onde eu vou encontrar as respostas que eu tanto busco, as respostas para minha reforma, para minha vida. Antes de tudo, é importante a gente entender que são duas ferramentas distintas. A regressão de memórias é uma ferramenta muito útil e a constelação sistêmica familiar ou empresarial é outra ferramenta. As duas são distintas, mas uma não exclui a necessidade da outra. Por quê? Quando nós vamos olhar para a constelação, nós vamos olhar para um sistema familiar atual. Você lembra do vídeo anterior? Se não lembra, vai lá dar uma olhadinha. Olhamos para o atual sistema em que estamos vivendo agora, nesta encarnação. Quando nós falamos de regressão de memórias, nós podemos chegar a alcançar vidas, vivências anteriores a esta encarnação. Não estamos limitados a esta encarnação. Como assim? Na regressão de memórias, nós podemos fazer uma regressão até o útero, desde o dia de hoje até o dia em que eu cheguei lá no útero daquela que me abrigou por 9 meses, que é o básico, né? Tem gente que chegou de 7, tem gente que chegou de 8. No útero daquela que me abrigou, ou então, dependendo da necessidade que houver, meu ser saberá compreender isso e vai então regredir um pouco mais. Para onde? Para um período intervidas. Que lugar é esse? Antes de eu reencarnar, antes de eu chegar no útero da minha mãezinha, no útero da minha genitora. Ou então posso ir ainda mais além. Para onde? Para uma vivência anterior a este período intervidas, onde eu assumia outra personalidade. O que é isso? Eu tinha outro nome, eu vivia em outro país, outro estado, outra cidade, tinha um sistema familiar, tinha lá uma mãe, um pai, ou não, né? Eu tinha tudo diferente do que eu tenho hoje. E eu tive experiências durante esta temporada encarnatória anterior a esta. E então, quando eu me submeto à terapia de regressão de memórias, eu vou conseguir acessar estas vivências, seja nesta encarnação, desta encarnação, que pode ser o quê? Lá do útero, pode ser depois de que eu nasci, enquanto eu era bebê, pode ser ali que eu tinha 5, 4 anos de idade, pode ser da minha adolescência, pode ser do ano passado, que eu bloqueei de lá para cá e eu nem percebi que lá me aconteceu algo, porque é passado. Tudo que é anterior ao momento atual faz parte do meu passado. Então, regressão de memória, quando eu vou regredir, eu não sei para onde o meu ser, o meu eu superior, a minha inteligência divina vai me conduzir. Porque quando eu estou submetida a esta técnica, eu não vou escolher para onde eu quero ir. Eu quero voltar a 2 encarnações passadas porque eu quero saber quem eu fui. Este não é o objetivo da terapia de regressão. O objetivo da terapia de regressão é fazer com que eu naturalmente
alcance o ponto em que houver necessidade e que eu tenha também possibilidade, capacidade de chegar e de olhar para isso. E quem vai determinar? Sou eu mesma que estou me submetendo. Eu mesma, no caso, né? A pessoa utente da terapia e não o terapeuta, porque o terapeuta ele não determina nada. O terapeuta é ferramenta, é facilitador da ferramenta, junto ali com a pessoa que vai auxiliar, vai dar o suporte e vai facilitar esta pessoa chegar no lugar onde ela precisa. Algo que deve ficar bem pontuado aqui é que a curiosidade não deve nunca ser o ponto que te move, que te conduz para buscar a regressão. Simplesmente porque eu quero saber quem eu fui. Por que não a curiosidade? Porque a curiosidade, ela não vai te conduzir verdadeiramente. Você até pode chegar num lugar inesperado e se surpreender com o que viu. Agora, qual é a relação aí que a gente pode ter da regressão com a constelação? Visto aqui, esclarecido, de que as duas são distintas. Eu posso, então, levar um tema, uma questão, uma reclamação, uma causa minha para a regressão e depois tratar, inserir este tema, aquilo que eu descobri, que eu acessei lá na regressão, eu posso trazer aqui para olhar na constelação, dentro da ferramenta da constelação? Pode. Para que a gente possa entender melhor, eu vou exemplificar. Digamos que você aí foi lá buscar na regressão o seu relacionamento com a sua mãe. Você tem dificuldades em se relacionar com a sua mãe, você não tem paciência com a sua mãe, você se sente culpado ou culpada e você tem uma superproteção com a sua mãe. E então você levou este tema aí. O seu tema na regressão é eu e minha mãe, meu relacionamento com a minha mãe. Me incomoda, me tira o sono, me tira a paz e eu quero olhar para isso. E lá na regressão, você chega a um ponto de uma vivência anterior. E então você descobre que numa vida passada, você foi o assassino, a assassina da sua mãe. Você tirou a vida da sua mãe, daquela vivência. Então, é claro, você descobriu algo que te choca. Depois que você volta da regressão, naturalmente, a gente não fica assim, ah, que legal, eu fui assassino da minha mãe na vida passada. E agora, será que essa minha mãe é a mesma mãe que foi assassinada por mim? Aí é que está. Não necessariamente. A mãe que você tem hoje é o mesmo espírito do qual você ceifou a vida numa encarnação anterior. Mas então o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Por que eu não consigo me relacionar bem com esta mãe de hoje se ela não é o mesmo espírito da mãe da vida passada? Porque a sua questão é o se relacionar com uma mãe e não o espírito em si. É possível até que o espírito que você assassinou na vida anterior, hoje seja o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, a sua madrinha, seu filho, não necessariamente sua mãe novamente. Entende? E então, você vai trazer esta questão porque hoje você não se relaciona bem com a sua mãe. E se ela não é o mesmo espírito, o que isso teria a ver? Tudo, porque a sua questão é mãe. Se relacionar com uma mãe. Aí você vai trazer o quê? Esta questão novamente para dentro da constelação. E vai olhar a sua relação com a mãe. Por que que em algum momento nesta vida você esbarrou e começou a ter problemas com esta mãe, se ela não era o mesmo espírito? Porque os seus gatilhos seus de vidas passadas foram acionados por esta mãe desta vida. E então você passou a olhar, a sentir, a perceber toda a movimentação desta mãe, desta vida,
com os gatilhos, as emoções, as vivências, os traumas de uma vida passada. Ou seja, você trouxe da vida passada seus gatilhos, seus traumas e inseriu na vida atual. E comunicou com a sua mãe de hoje. Por quê? Aí a gente isenta então a sua mãe de hoje de toda e qualquer responsabilidade? Não. Sua mãe atual, ela fez o quê? Ela teve movimentos, a conduta dela, que não é algo a ser visto com julgamento, mas sim observado, a conduta que a sua mãe atual teve hoje, acionou em você os gatilhos de uma vida passada. E por isso você se ressente, e por isso você sente tanto, por isso te prejudica, te abala, te tira a paz. Não fossem os seus gatilhos da vida passada, a conduta atual da sua mãe talvez não acionasse em você este terremoto, esse descompasso emocional. Talvez você conseguisse tirar de letra os movimentos atuais da sua mãe. Por quê? Porque só aquilo que já existe dentro de nós vai ser acessado, vai entrar em ressonância com as movimentações de outra pessoa. Ou seja, quando eu busco a constelação familiar, eu busco olhar para mim mesma, para mim mesmo. Eu busco uma íntima reconciliação comigo mesma. Eu busco uma reforma íntima, eu busco abrir a minha caixa preta e então entender o porquê, como isso me incomoda. É claro que eu vou ter a oportunidade de ver ali a movimentação dos meus antepassados, do meu sistema familiar atual. Mas eu vou olhar com olhos de um mero observador e não como um julgador, uma julgadora. E quando eu me torno uma espectadora, uma observadora da minha própria vida, do meu próprio sistema, eu tenho a capacidade de ter uma visão panorâmica do todo e então eu tenho condições de olhar para mim mesma, para dentro de mim, para a minha caixa preta e entender que a movimentação do outro, dos meus antepassados, só me tocam, só acionaram os meus gatilhos porque há algo em mim que se conecta com eles. Com este movimento, nós desenvolvemos em nós a capacidade de observar as situações, os fatos, sem aplicar nesta observação o juízo de valor. Nós deixamos toda a nossa verdade máxima guardada dentro do bolso e passamos a olhar simplesmente, a olhar os fatos. E uma vez que nós não estamos na posição de seres supremos julgadores, nós temos maior capacidade de compreensão. E quando nós compreendemos uma situação, nós também paramos de atribuir aos outros as responsabilidades pelos nossos desgostos, pelas nossas mágoas, pelo nosso inferno interior. E então nós encontramos a tão almejada paz, o tão almejado equilíbrio. Então eu vou te dar uma dica aqui, que se você não tem nenhum interesse em começar, em olhar para dentro de si e começar uma reforma íntima, não busque nem a constelação sistêmica, tampouco a regressão de memórias, porque nenhuma dessas duas técnicas é um instrumento de adivinhação, é um instrumento divinatório. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E me conta também se você já experimentou começar esta reforma íntima e se foi por meio de uma destas duas ferramentas. Vem aqui comigo
para a gente trocar figurinhas sobre estas técnicas fantásticas. E eu deixo mais uma vez para você um abraço de alma bem quentinho.